Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 28 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora com vocês acerca do processo de evolução espiritual de um extraterrestre Grey. Os Greys possuem um nível particular de evolução espiritual. Os Greys possuem um nível particular de processo de evolução espiritual. Assim como toda centelha divina devidamente manifesta em qualquer plano de manifestação da consciência, os Greys também possuem um procedimento particular que lhes fará evoluir espiritualmente. No caso específico dos Greys, os Greys necessitam de um corpo astral mais forte e mais robusto, pois o corpo astral que os Greys possuem atualmente é impossibilitado de alcançar os níveis superiores da consciência, pois é um corpo muito fraco e debilitado. O corpo astral dos Greys é fraco e debilitado, pois eles não exercem devidamente o seu lado emocional. Como os Greys vivem em unidades coletivas que acabam por aniquilar a sua própria individualidade e assim interromper o processo de despertar da consciência individual de cada Grey, os Greys acabaram por aniquilar dentro de si o seu lado emocional, pois eles vivem em uma unidade coletiva que não necessita que eles pensem por si mesmos. Os Greys acabam por viver uma vida absolutamente inconsciente, uma vida absolutamente dormente e uma vida incapaz de lhes trazer as ferramentas necessárias para que possam despertar e evoluir espiritualmente. A evolução espiritual não tem tanto a ver com a bondade ou com a maldade como os seres humanos pensam. A evolução espiritual tem a ver com o desenvolvimento dos corpos necessários para o alcance de níveis superiores nas dimensões de manifestação da consciência. Para que o espírito evolua, ele precisa ter os corpos necessários para que possa se adaptar à realidade dos níveis superiores de consciência. É por isso que existem espíritos bons que vivem em níveis inferiores, enquanto há espíritos maus que vivem em níveis superiores. É muito comum que espíritos maus consigam subjugar os espíritos bons, enquanto os espíritos maus estejam em níveis superiores de manifestação da consciência. Como os espíritos bons, no caso, estariam em níveis inferiores, eles não conseguem se adaptar à realidade dos níveis superiores e acabam por ser subjugados pelos espíritos ruins meramente por sua incapacidade de evolução espiritual. Para que uma pessoa se liberte daquele que os subjuga espiritualmente, ele deve, no mínimo, alcançar o mesmo nível de evolução espiritual do espírito que está lhe subjugando. Como as pessoas não conseguem fazer isso, quer dizer, como as pessoas insistem em permanecer em um certo nível de evolução espiritual, elas acabam sendo presa fácil para aqueles que alcançaram níveis superiores, pois, em verdade, aqueles que estão em níveis superiores da consciência acabam por ter mais força e poder sobre aqueles que estão em níveis inferiores. A bondade e a maldade não são requisitos de evolução espiritual. A bondade e a maldade são necessários apenas para que o espírito consiga conscientizar-se daquilo que ele deve fazer ou não, daquilo que ele deve mudar ou não, daquilo que o espírito deve transcender ou não. A bondade e a maldade servem assim como instrumentos da própria espiritualidade para que o espírito adquira consciência do que ele deve ser. Nesse sentido, os Greys, independentemente de serem seres bons ou ruins, necessitam transcender a coletividade que existe entre eles mesmos, necessitam, nesse caso, adquirir um instinto individual de despertar de sua própria consciência para que possam, assim, cada um em si, através do seu próprio trabalho interno, desenvolver uma consciência acerca do seu plano emocional e desenvolver, assim,
um nível de atuação emocional compatível ao seu atual estado de evolução, para assim alcançar os níveis superiores da consciência através do desenvolvimento de corpos emocionais mais fortes e robustos. Quanto mais os Greys despertarem para a sua própria individualidade, quanto mais os Greys despertarem para a sua centelha divina que habita em cada um deles, mais os Greys começarão a realizar o trabalho do despertar interno, o trabalho da consciência interna deles mesmos. Assim, eles poderão tomar consciência do seu próprio lugar no universo, eles em si, cada um em sua própria individualidade, e assim começar a trabalhar as suas emoções, começar a tentar ser espíritos mais bons, começar a ser espíritos mais sensitivos, começar a ser espíritos mais empáticos, começar a ser espíritos que realmente façam jus ao corpo emocional correspondente ao seu nível de evolução espiritual. A partir do momento em que os Greys começarem a fazer jus ao seu plano emocional correspondente e assim a começarem a revitalizar seu corpo emocional, eles poderão desenvolver corpos emocionais mais fortes e mais robustos, para que possam, assim, ascender a níveis superiores de manifestação da consciência. Enquanto os Greys permanecerem no coletivo, enquanto os Greys permanecerem isentos de sua responsabilidade individual para consigo e para com o próprio universo, os Greys não irão evoluir. E se os Greys não irão evoluir, eles não terão como usar isso como uma forma de descarrego de sua própria frustração. Se os Greys estão frustrados por não poderem evoluir espiritualmente, a responsabilidade sobre isso é deles mesmos e não cabe a ninguém ser responsabilizado por isso. Os Greys devem despertar, cada um em si tornando um ser mais consciente de seu próprio corpo emocional e assumindo seu lugar no universo e para com toda a grande constelação cósmica.